Salve Maria! Meu nome é Guilherme Martins e este é o canal Consecrácio. Neste vídeo nós estudaremos o valor da cooperação de Nossa Senhora na obra redentora realizada por Nosso Senhor Jesus Cristo. Se você ainda não é inscrito em nosso canal, inscreva-se agora mesmo, ative o sino das notificações, dê o seu like, compartilhe este vídeo com seus amigos e parentes e, ao final, não deixe de dar as suas sugestões, fazer os seus comentários. É importante relembrarmos, antes de começar, que estamos estudando a função de Nossa Senhora como medianeira universal de todas as graças. Para isso, estamos estudando o seu papel de corredentora. Se você se achar um pouco perdido nestas explicações, nesses estudos, vou deixar aqui no card, aqui em cima, um link para os vídeos anteriores, para que você possa se situar melhor nesta explicação. Eu tenho o costume de rezar todos os sábados, que é o dia dedicado a Nossa Senhora, a ladainha do Imaculado Coração de Maria. E por conta desses estudos que vimos fazendo sobre as funções de Nossa Senhora, só muito recentemente eu me detive sobre uma das invocações que tem relação com esse nosso assunto. A invocação é Coração de Maria, no qual o sangue de Jesus, preço de nossa redenção, foi formado. Ou, para os que como eu gostam de latim, Cor Mariae in quo sanguis Iesu precium redemptionis nostri formatus est. Coração de Maria, no qual o sangue de Jesus, preço de nossa redenção, foi formado. Há um axioma na igreja, um ditado, que diz assim: a lei da oração é a lei da fé. Como rezamos, é assim que cremos. Se a igreja nos propõe essa ladainha, essa invocação especificamente nesta ladainha, é porque ela nos ensina efetivamente a colaboração de Nossa Senhora no plano da redenção. E é isso que estamos estudando. No vídeo passado nós vimos que essa colaboração de Nossa Senhora na redenção foi tríplice, se deu em 3 momentos. Primeiramente o seu fiat na encarnação, na anunciação e na encarnação do Verbo. Depois a união íntima de sua vontade com a vontade redentora de Nosso Senhor. E por fim a união de seus sofrimentos com os sofrimentos de seu Divino Filho. Mas resta a pergunta: essa tríplice colaboração de Nossa Senhora já basta para que a sua atuação mereça para nós a redenção? Parece faltar ainda um aspecto, que é ver se Deus, que é a outra parte que está sendo reconciliada, se Deus aceita essa mediação. Lembra-se, como dissemos, o mediador é aquele que se interpõe entre duas partes para reconciliá-los ou para obter favores. E para que essa mediação seja eficaz, é necessário que o mediador tenha proximidade com ambas as partes a serem reconciliadas. Em nosso caso, nós vimos a participação de Nossa Senhora, o seu fiat, a sua união com a vontade, os sofrimentos de Nosso Senhor, mas resta saber se Deus aceita essa intermediação. No que diz respeito ao primeiro momento, ao fiat de Nossa Senhora, a própria natureza das coisas nos mostra que ele foi aceito por Deus. Isso porque a encarnação efetivamente se deu e Nosso Senhor se formou no seio dela. Portanto, esse primeiro momento de colaboração, de cooperação de Nossa Senhora foi aceito por Deus. Mas alguém dirá, esse é um momento muito longínquo, será que Deus aceitou os outros momentos? A união de vontade, a união dos sofrimentos? Ou essa união terá sido, digamos assim, apenas um ato meritório de Nossa Senhora, um ato em si muitíssimo meritório, mas sem nenhum efeito para nós? O sentimento universal dos fiéis é de que Deus aceitou essa união moral de Nossa Senhora com o Redentor como um real fator de participação em nossa redenção. Vejamos como isso se deu. O sentimento universal dos fiéis é de que Deus, Pai, aceitou essa união moral de Maria com o Redentor como uma verdadeira causa de salvação para nós. Santo Agostinho nos ensina que Deus, que nos criou sem nós, não nos salvará sem nós. Cada homem deve cooperar com a graça do Redentor para a sua própria salvação e também para a salvação dos outros homens. Vemos que Nosso Senhor, quando veio para nos salvar, para nos redimir, ele associou a si os seus apóstolos. Ele poderia ter salvo o mundo de outra maneira. Ele poderia ter vindo como um grande imperador do Império Romano, teria
colocado leis que todos seguiriam, colocado exércitos que fariam cumprir essa lei, e assim teria feito o plano da salvação. Mas não foi assim. Ele associou a si os 12 apóstolos, que também os outros discípulos que auxiliaram os apóstolos, para o auxiliarem nesta obra da nossa salvação. Ele demonstrou assim como é o caminho normal da graça, como é a economia da graça no seu plano. Ele ainda recomendou aos apóstolos que pedissem ao Senhor da messe que enviasse mais operários para a messe. Portanto, não era só que ele enviaria, mas ele esperava que os seus apóstolos também tivessem esse zelo de pedir mais operários para a messe. E ele fundou uma igreja para perpetuar essa obra da redenção. Ao longo de toda a história da igreja, nós vemos Deus associando a si almas que sofrem, que pregam, que rezam, com o objetivo de salvar outras almas. E assim nós vemos uma outra aplicação daquela frase de São Paulo na carta aos Colossenses: eu completo em mim o que falta aos sofrimentos de Cristo para o corpo místico que é a igreja. É com inspiração nessa doutrina que inúmeras almas penitentes, almas contemplativas se associam nas várias ordens contemplativas da igreja, ou mesmo por si sós, para obter de Deus a salvação dessas almas. Quantas e quantas ordens ao longo da história da igreja se retiraram do mundo, fizeram voto de clausura, não para ali, eles não iriam atuar sobre as almas fisicamente, como os missionários, como as outras ordens de ação, mas eles obteriam de Deus graças abundantes para que a ação daqueles missionários encontrasse um terreno propício. Ora, para essas almas, para essas ordens contemplativas, associar-se a essa obra da redenção é a maior honra que eles aspiram. Isso por quê? Porque dar a vida divina a uma alma, trazer de volta a graça a uma alma, ou do zero essa graça com o santo batismo, vale mais do que espalhar pelo universo outros mundos. Ou seja, a criação material é um ato menor do que a salvação das almas. Portanto, essas almas, associando-se à obra da redenção, à obra de resgate dessas almas para a vida divina, para a vida da graça, associar-se a essa ação divina vale para eles e vale efetivamente mais do que criar outros mundos. Imagine só. É para essa honra que Deus chamou sua mãe a colaborar com suas intenções, suas preces, seus sofrimentos na obra de nossa redenção. Os servos de Cristo, essas almas piedosas, essas almas sofredoras, penitentes, elas cooperam, elas se associam a essa obra da redenção na aplicação da redenção às almas. Já Nossa Senhora, ela cooperou, ela assiste na própria redenção em si. A sua participação foi na própria redenção, na própria obra da redenção e não apenas na aplicação dessa redenção às almas. O que ajudou o sentimento dos fiéis a confirmar em si, o que ajudou a confirmar no sentimento dos fiéis, melhor dizendo, o título de corredentora que os fiéis deram a Nossa Senhora ao longo da história, é exatamente essa função de nova Eva que se reconheceu a Maria Santíssima. O que ajudou a confirmar nos fiéis essa participação de Nossa Senhora, a corredenção, o título de corredentora que é dado a ela, é exatamente a função de nova Eva que a tradição ao longo do tempo deu a Nossa Senhora nisso que é chamado plano do desagravo. Houve o pecado, um agravo, e Deus fez assim, então, o plano do desagravo. E Nossa Senhora, assim como Eva atuou no plano do agravo, no plano do pecado, Nossa Senhora atuou no plano do desagravo de Deus. São Paulo nos mostra a obra de Cristo como o inverso da obra de Adão, como já tivemos oportunidade de ver em outros momentos. Então, por Adão entrou a morte e o pecado no gênero humano. Por Nosso Senhor vem a vitória sobre a morte e sobre o pecado. Depois, Adão causou em nós a ruína por sua desobediência a Deus. E Nosso Senhor nos salvou por sua obediência. Na obra de Adão está presente a árvore da ciência do bem e do mal. Já na obra de Nosso Senhor, na obra de nossa redenção, a árvore da cruz. Na obra de Adão atua o anjo tentador. Na obra da nossa salvação, o anjo da anunciação, São Gabriel.
E por fim, no pecado de Adão, atuou Eva, orgulhosa e desobediente. E, portanto, no plano de nossa salvação, por nosso Senhor Jesus Cristo, Nossa Senhora, fiel e submissa. A primeira Eva colaborou para a nossa ruína não tanto fisicamente como moralmente. Deus terá querido assim também que Nossa Senhora, a colaboração dela, seja mais uma colaboração das suas disposições de alma, mais do que propriamente a colaboração física. E, evidentemente, essa cooperação de Nossa Senhora foi muito mais alta do que a cooperação de Eva. Porque, como diz também São Paulo, o mestre da redenção, como vimos, onde abundou o pecado, devia superabundar a graça. Portanto, a colaboração de Nossa Senhora, comparada com a colaboração de Eva, obviamente, devia ser superior. Esse sentimento universal dos fiéis de que vimos tratando, portanto, segundo o qual Deus aceitou a união moral de Nossa Senhora com Nosso Senhor para a obra de nossa salvação, esse sentimento está implicitamente contido no papel importante que o sentimento dos fiéis ao longo da história da Igreja deram a Nossa Senhora enquanto corredentora. Mais recentemente na história da Igreja, vários papas emitiram esse conceito, aprovaram essa doutrina em vários de seus documentos. Vou citar 4 ou 5. O primeiro deles, Leão XIII. Ele disse: Maria não somente presenciou os mistérios de nossa redenção, mas neles tomou parte. Me permito aqui a citação em latim do trechinho, não que eu entenda, mas que acho que fica bastante preciso para nós gravarmos. Non tantum ad fuit, sed interfuit. Nossa Senhora, então, não só atuou como espectadora, não só apenas presenciou, mas tomou parte, interferiu neles. Isso foi Leão XIII, agora São Pio X. Por meio dessa união de sofrimentos e de vontades entre Maria e Cristo, ela mereceu dignamente tornar-se a reparadora do mundo perdido. Mais uma vez aí o papel atuante de Nossa Senhora, não apenas de espectadora. Bento XV, com seu filho sofredor e agonizante, Maria suportou o sofrimento e quase a morte, a fim de conseguir a salvação dos homens. Pio XI, a Virgem foi escolhida para a Mãe de Cristo a fim de tornar-se participante da redenção do gênero humano. E no final desse mesmo documento ele faz uma súplica a Nossa Senhora. Conservai em nós, ó Senhora, e aumentai sem cessar os preciosos frutos da redenção e da vossa compaixão. É importante mostrar como essa doutrina vem sendo repetida pelos papas, né? E ela caminha, então, se Deus quiser, num futuro muito próximo, para uma definição dogmática da corredenção. E aqui entra uma objeção. Se a própria Virgem Santíssima precisou receber a graça da redenção, como é um dogma de fé, todos os homens, o sangue de Nosso Senhor foi aplicado a todos os homens, como então que ela pôde ter participado nessa redenção? Como ela pôde colaborar com Cristo para que essa graça fosse obtida para nós? Mesmo que não houvesse uma resposta satisfatória, isso não seria motivo para nós negarmos toda essa afirmação do sentimento dos fiéis, o sentimento universal dos fiéis e a proclamação pelos papas. É como se nós nos debruçarmos sobre a verdade da presença real de Nosso Senhor Jesus Cristo na Sagrada Eucaristia. Como entender que Nosso Senhor está inteiramente presente em cada partícula? Há uma explicação satisfatória para isso? Ou há o mistério? Lembremos de que uma resposta que seja inteiramente satisfatória no campo do mistério, nós devemos fugir dela. Sempre haverá algo, sempre permanecerá o mistério. Mas retomemos a objeção. Essa objeção, ou seja, como Nossa Senhora pôde ter cooperado para a nossa redenção se ela mesma precisou dessa graça? Essa objeção só teria força se a graça da redenção só tivesse sido aplicada a ela no momento em que ela mereceu. Ora, nós sabemos, pela proclamação do dogma da Imaculada Conceição, que Maria foi preservada de todo pecado na previsão da morte de seu filho. Ou o termo em latim, ex morte filii previsa,
na previsão da morte de seu filho, Nossa Senhora foi preservada. Com isso, no momento da encarnação do Verbo, aquela que era cheia de graça, encontrava-se nas condições perfeitas para cooperar com seu filho na reparação da glória divina e na redenção do gênero humano. Agora, se Deus quis aceitar a colaboração de Maria na obra de seu filho, de que gênero pode ter sido, qual o gênero da eficácia dessa colaboração de Nossa Senhora? Na redenção nós temos dois aspectos. O primeiro se refere a Deus e o segundo é relativo aos homens. Neste vídeo nós vamos completar o estudo desse primeiro aspecto, na redenção enquanto referente a Deus. Se Deus quiser, num próximo vídeo trataremos do segundo aspecto. A redenção tem, portanto, esse primeiro aspecto, que é a reparação oferecida a Deus, Deus que foi ofendido pelo pecado. Nosso egoísmo nos leva a considerar sempre os nossos interesses em primeiro lugar. Ora, o primeiro movimento da obra da redenção é oferecer a Deus uma homenagem, uma devida homenagem de reparação. O tamanho de um insulto, de uma ofensa, a grandeza desse insulto, ele se mede, em primeiro lugar, pela grandeza da pessoa que foi ofendida. Se nós pegarmos, por exemplo, um operário, um operário muito colérico. Então, esse operário dá uma bofetada no seu filho que lhe respondeu. Uma primeira gravidade. Depois, ele dá uma bofetada num colega de trabalho com quem ele estava discutindo. Ou pode ser que ele dê essa bofetada no seu patrão, descontente com alguma decisão do patrão. Ainda mais grave se ele dá uma bofetada num juiz que profere uma decisão com a qual ele não concorda. E por fim, imaginemos que essa bofetada é dada, digamos que o país dele seja uma monarquia, que ele dê uma bofetada no seu rei, por não gostar do rei. Aí se está diante de um ultraje, diante de uma ofensa, de mesma matéria, digamos, uma bofetada, mas a dignidade da pessoa ofendida foi subindo de grau em cada um dos nossos exemplos. Ora, sendo um pecado um insulto a Deus, é de certa forma infinito. Apenas uma reparação que tenha também um valor infinito poderia apagá-lo. E para oferecer essa reparação com valor infinito, só Nosso Senhor Jesus Cristo, natureza humana hipostaticamente unida à natureza divina, ele podia oferecer pelo gênero humano uma reparação de valor infinito. Ele pôde morrer como Deus, como nós já vimos. Em estrita justiça, portanto, Nossa Senhora não pode oferecer uma reparação adequada a nenhum pecado. E com isso vem a pergunta: sendo a reparação oferecida por Nosso Senhor Jesus Cristo, a reparação necessária, de que utilidade teria sido a participação de Nossa Senhora? Não teria sido uma colaboração inútil? Pensemos numa hipótese, uma coisa que pode ter acontecido historicamente. Tínhamos dois reis governando países diferentes ao mesmo tempo, São Luís IX, na França, e São Fernando de Castela. Ambos eram primos, como sabemos. Imaginemos que um súdito de São Luís IX ofende gravemente ao rei São Fernando. Para reparar esse ultraje, nem o próprio ofensor, nem o seu amigo, nem a mãe do rei, Branca de Castela, seria suficiente, poderia prestar uma reparação suficiente. Só o próprio rei estaria em grau igual de dignidade para oferecer uma reparação que igualasse a ofensa. Porém, suponhamos que a rainha Branca de Castela, mãe de São Luís IX e tia de São Fernando, resolve também por si participar desse ato de reparação. Nós poderíamos chamar isso de inútil? Será que São Fernando de Castela não se sentiria ainda mais movido ao perdão com esse complemento, com essa atuação da rainha? Do mesmo modo, Nossa Senhora só por si não podia oferecer uma reparação suficiente, mas unindo-se à reparação oferecida por seu divino Filho, aumentava em Deus, né, a inclinação a nos perdoar. E isso por 4 razões ainda mais fortes do que, na nossa hipótese, a participação da rainha Branca de Castela para obter o perdão de São Fernando a uma ofensa feita por um súdito de São Luís.
A primeira dessas razões é a dignidade quase infinita da Mãe de Deus. Como nós vimos, essa é uma afirmação de São Tomás de Aquino. Nossa Senhora tem uma dignidade quase infinita por ser Mãe de Deus. Somando-se a isso o amor indizível que a Santíssima Trindade tem por Nossa Senhora, não podemos nem comparar, né? A reparação que ela prestou, a sua colaboração na redenção tem um valor, por isso, incomensurável. Não conseguimos medi-lo. Não é um valor infinito, não se sobrepõe ao valor da redenção de Nosso Senhor, que por si só já é suficiente, mas tem esse valor incomensurável a sua participação. Um segundo ponto, uma segunda razão. Nossa Senhora não apresentou apenas uma reparação passageira, um momento de honra passageiro ao rei, como no nosso caso. Nossa Senhora ofereceu a vida inteira dela, os seus sofrimentos, foi oferecido a Nosso Senhor para participar de nossa redenção. Terceira razão, a capacidade de amar, a capacidade que Nossa Senhora tem de amar a Deus é maior do que todos os anjos, todos os homens de todos os tempos reunidos. Portanto, o amor dela, cada ato de amor, ultrapassa a capacidade de ódio de todos os seres reunidos. Portanto, o seu amor é maior do que a maldade de toda a ofensa que possa ser cometida. Em cada ato de reparação de Maria Santíssima, com isso, havia mais amor do que a malícia existente em todos os pecados dos homens. Imaginemos quantos atos de reparação ela não terá oferecido a Deus? Como vimos anteriormente, repetindo a voz de papas, foram papas que disseram isso, Nossa Senhora abdicou de seus direitos maternos e ela mesma imolou o seu divino Filho para aplacar a justiça divina. Mas há ainda um outro aspecto, uma quarta razão. Se Nossa Senhora tivesse feito essa oblação por si mesma e Deus a tivesse aceito, já seria de um valor imenso. Entretanto, ela tinha consciência de que Deus a chamara para colaborar no plano da redenção. E ela concordou com isso de todo o coração. Desde então, essa oblação, essa oferta dela não era senão uma e a mesma com a de Nosso Senhor Jesus Cristo. Ela participava da mesma oblação de seu divino Filho. Participava da mesma eficácia, é como a imagem que nós temos durante a Santa Missa, no ofertório, o padre adiciona uma pequena quantidade, uma gotinha de água no vinho que se transformará no sangue preciosíssimo de Nosso Senhor Jesus Cristo. A água, se unindo ao vinho, participa da mesma eficácia. Ela mistura-se ao vinho e se transforma no sangue de Nosso Senhor Jesus Cristo. Assim também a participação de Nossa Senhora nessa oblação. Considerando, portanto, as pessoas que faziam essa oblação, do ponto de vista de Nosso Senhor Jesus Cristo, essa oblação tinha um valor infinito. Do ponto de vista de Nossa Senhora, era um valor finito. Porém, se considerarmos o objeto da oblação, aí nós temos uma só, com um valor infinito. Assim como conclusão, nós temos que, durante toda a eternidade, diante de todos os anjos, de todos os homens, de todos os demônios, inclusive, haverá mais glória para a Santíssima Trindade, por vontade da Santíssima Trindade mesmo, pelo fato de a reparação oferecida por Cristo pelos nossos pecados estar associada à reparação que Nossa Senhora ofereceu. Até aqui nós vimos, como dissemos no início, o primeiro aspecto da redenção, visto do ponto de vista da reparação oferecida a Deus. No próximo vídeo, com a graça de Deus, o auxílio de Nossa Senhora, nós veremos o segundo aspecto, que é a aquisição da graça. Convido você, se ainda não é inscrito, a inscrever-se em nosso canal, ativar o sino das notificações, compartilhar esse vídeo com todos os seus contatos, dar o seu like e deixar também os seus comentários, as suas objeções, as suas perplexidades até, para contribuir com os nossos estudos. Salve Maria!